Aqui nós temos costelinha de porco, tá? Eu descongelei ela. Na verdade, eu comprei metade da peça, tá? Quando você chegar no açougue, você não precisa comprar a peça inteira de costelinha, tá bom? Você fala pra ela, me dá metade dessa peça aí. Para 2 pessoas é até muito. E aqui, cada pedacinho desse branco aqui é um osso. Então, a gente vai cortar entre os ossos, ó. Vai cortar entre os ossos. Pode reparar que tem a pele, ó. Tem a pele e os ossos do porco aqui. A faca tá cega. Deixa eu ver se tem outra. Com uma faca melhor é melhor ainda, né? Então, o que eu faço? Eu corto esse pedaço aqui, ó, em 3 pedaços, ó. Ó. Vou cortando em cubos assim. Aqui numa panela média, tá? Sem óleo. E vou ficar aqui acompanhando a fritura. Mexendo vez ou outra, certo? Mexendo de vez em quando. Enquanto isso, eu já tô cozinhando ali na panela de pressão o meu feijão. Ele já cozinhou 20 minutos na panela de pressão. Agora eu vou abrir, vou conferir e vou inteirar a água. Tá começando a fazer essa crostinha marrom. Nesse momento, não dá pra você deixar aqui e fazer outra coisa, não. Fica aqui cuidando pra não queimar. Começou a ficar escuro o fundo da panela, tá na hora de você pensar em jogar um pouquinho de água. Então, vou colocar aqui uns 2 dentes de alho, moído ou bem picado. Deixa eu mexer aqui, rapaz. Já volto. Aqui, ó, o fundo da panela já criou uma crosta, tá vendo? Lembrando que eu não coloquei óleo, só coloquei o alho agora. E eu uso esse alho aqui, ó. Que é puro alho sem sal. Aqui eu tenho uma água já fervendo aqui. E eu vou cobrir essa carne com água. Porque carne de porco tem que cozinhar muito, muito bem, tá? Nesse momento aqui, que você colocou a água, você vai pôr sal e algum outro tempero que você queira. Sempre lembrando de colocar aos poucos, tá? Não vá logo jogando tudo quanto é sal aqui dentro, que vai ficar uma salmoura, faz mal para a saúde, ok? Vou colocar também um pouquinho de colorau. Colorau vai bem em qualquer comida. Por quê? Ele dá cor sem alterar o sabor. Agora a páprica, os outros temperos que são coloridos, eles alteram o sabor do alimento. Tá bom? Então você pode usar a páprica se você gostar, ou o colorau mesmo, que não altera o sabor do alimento, tá bom? Eu pus aqui cerca de 1 colher rasa de colorau, tá bom? 1 colher rasa. Tem mais um tempero aqui que é muito importante. Nesse momento aqui eu vou colocar meio limão. Aqui no meu caso eu tenho um limão rosa, né? Que eu colhi no meu quintal aqui. Eu tirei as sementes com a ponta da faca e vou espremer aqui.
Pronto, espremi meio limão também aqui na carne de porco, tá bom? Tá aí, ó, fogo baixo, meia tampa, a carne coberta com água e vamos deixar cozinhando lentamente. Aqui eu fiz o feijão carioca, tá bem molinho. Foram exatos 40 minutos de pressão para cozinhar esse feijão, tá bom? Pausa de 20 minutos. Em 20 minutos você pausa, completa a água e tampa novamente e volta pro fogo. Aqui eu vou colocar o alho. Ó, sobrou até um pouquinho pro arroz. Raspa lá no fundo da panela. Lá no fundo da panela, para não ter nenhum feijão grudadinho lá queimando. Para não dar gosto ruim de queimado no feijão, né? O feijão ficou muito molinho, então pode grudar alguma coisa no fundo. Dá uma bela raspada lá no fundo com a colher. Agora vamos pôr sal. Ponta da colher e vai colocando aos poucos e provando até você sentir que o caldo tá com um gostinho levemente salgado. Não pode ficar muito salgado porque ele ainda vai reduzir, né? Aí está feijãozinho sendo pronto. Aqui a carne de porco bem cozida, bem molinha vai ficar, tá? Secou todinha aquela água que eu coloquei. Eu coloquei mais água, porque eu quero a carne bem molinha. E o que vai fazer ela ficar molinha é o cozimento. Então, mais água para cozer bastante essa carne, fica bem molinha. Vou abaixar o fogo e vou tampar. Aqui a panela que eu fritei o alho do feijão, eu deixei um pouquinho de alho no fundo. Olha lá, um pouquinho de alho. Coloquei um pouquinho mais de óleo. Lembrando que o arroz não precisa muito óleo, tá? Tem gente que nem coloca óleo no arroz, pra ele ficar mais saudável, mas o óleo sempre dá um gostinho a mais, né? Um saborzinho a mais. Vou colocar um sal, sempre a pontinha da colher, sempre, meu filho. O sal é importante você saber equilibrar, entendeu? Para que ele não cause problemas para sua saúde. Aqui eu coloquei 2 copos de arroz, eu vou colocar 4 copos de água. Com o tempo, meu filho, você vai saber colocar água sem medida. Porque a prática faz a experiência, né? Então, se você pratica alguma coisa, certamente você vai saber fazer isso aí com destreza, tá? Agora, dá uma provadinha, tá bem de sal, tá ótimo. Eu não preciso mais sal nenhum. Tá ali o feijão fervendo. O arroz vai começar agora também a ferver, tá no fogo alto. Lembrando que eu deixo no fogo alto até formar os buraquinhos. Quando começa a formar buraquinho, eu abaixo o fogo e coloco uma meia tampa. Beleza? E aqui tá a carne, ó. Que delícia! Essa carne aqui vai ficar muito gostosa, bem molinha. É que tá no fogo mais alto do fogão, aquela boca mais alta, sabe? Então vai mais rápido, né?
Mas o ideal é cozinhar bem lentamente carne de porco, tá? Cozinha bem lentamente. Aí, ó. Só tô ouvindo o finzinho da água no fundo da panela. Você vira ela assim um pouquinho, você vê que não vem água. Aí é só você tampar, desliga o fogo e deixa bem tampadinho assim, para continuar cozinhando só na panela desse jeito aqui, ó. Pronto. O arroz e o feijão, panela de arroz aqui, sem aquela borracha, tá? Depois que você cozinhou o feijão, temperou, fez todo aquele processo, você não tampa mais ela com a borracha, tá? Porque o feijão, ele solta gases, entendeu? E aí, se você deixar fechado na pressão, né, com a borracha, o que vai acontecer? Ele vai fermentar mais rápido e vai estragar mais rápido, entendeu? Então, depois que você cozinhou os 40 minutos, você tira a borracha e não usa ela mais, tá? Olha lá, meio quilo de feijão. Nós vamos almoçar e depois o que sobrar eu vou congelar para usar durante a semana. Bom? E aqui tá o arroz. Olha lá. Com aquela técnica de desligar antes de terminar de cozinhar tudo, para que ele não fique pegando no fundo da panela, fique papa, fique aquela rapa, né, no final da panela. Aí você que sabe, depende do gosto. Agora a nossa costelinha, ela está extremamente mole, tá? Já reduziu para um caldo mais grosso, olha lá. A água, peraí, deixa sair essa fumaça. Já reduziu a água para um caldo grosso lá no fundo, tá vendo? Olha lá. Lembrando, eu coloquei aquele tanto de água no começo. Aí a água chegou a secar, até dar uma douradinha no fundo. Depois eu coloquei mais água para soltar aquele caramelo que tava no fundo. E aí, continuei cozinhando, tá? Olha aí, a minha carne tá molinha, ó. Ela, se passar a colher aqui, ela desmancha, ó. Tá vendo? Delícia. Chega d'água na boca. E aqui... provando sal. Tá ótimo, não precisa mais nada de sal. Aquele tanto de sal foi suficiente. Beleza? Deixa um limãozinho no jeito pra pessoa colocar no próprio prato, se quiser mais limão, né? Se quiser.